Olá pessoal, tudo em riba aí? Vamos embora? Vamos continuar nossos estudos aqui. Gente, nas nossas últimas aulas, nós focamos o estudo na contabilidade financeira. O que quer dizer isso? Nós focamos em elaborar relatórios como balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício, que são analisados por usuários internos e externos das organizações, como nós vimos lá nas nossas primeiras aulas. Beleza. Agora vamos dar um passo além, tá? Vamos entrar agora na contabilidade gerencial. Qual que é a grande diferença? Lembrando, na contabilidade financeira, nós temos regras contábeis que nós precisamos seguir para a elaboração desses relatórios. Já na contabilidade gerencial, não existe essas regras que necessariamente eu preciso seguir. Existe o quê? Melhores práticas. Então, qual é a melhor forma, por exemplo, de eu formar um preço de um produto? Verificar um custo de determinada produção. Tá? Então, vamos ver essas melhores práticas agora. E uma dessas práticas é o cálculo da margem de contribuição. Tá? Então, vamos começar entrando nesse assunto de margem de contribuição. Só que nós vamos entrar numa história para entender essa margem de contribuição. Vamos ver um caso de um cozinheiro que vai começar a produzir brigadeiros. E vamos calcular com eles essa margem de contribuição. Vamos lá? Vamos ajudar o nosso amigo então. Vamos embora. Então vamos lá. O nosso amigo chama Leôncio. Qual que é a história dele? Ele atuava num grande restaurante, vivia fazendo doces, como brigadeiros, tortas e demais doces nesse empreendimento. Só que aí apareceu a chamada pandemia e aí ele perdeu o seu emprego. E aí o que, que ele vai fazer? Opa, já que agora eu estou em casa, ele tem um filho para criar, não consegue sair muito de casa, eu vou começar a vender os brigadeiros. Eram super elogiados os brigadeiros dele, então eu vou começar a vender então esses brigadeiros aí e fazer aqui na minha própria cozinha. Só que aí fica aquela dúvida, né? Eu sempre trabalhei como empregado, eu nunca me preocupei em saber quanto que eu preciso vender, os custos, porque eu recebia os produtos, produzia e colocava no restaurante e pagava minha mão de obra lá. E agora eu preciso então calcular os meus custos e descobrir os meus valores de venda. Vamos ajudar então o senhor Leôncio a montar todo esse esqueleto da fabriquinha de brigadeiro dele aí. O que o senhor Leôncio precisa saber? Olha, primeira coisa, eu preciso conhecer o meu negócio, tá? Faltou um E aqui, desconsiderem. Conhecer o meu negócio, nesse conhecimento eu vou verificar quais são os gastos do meu negócio, tá? Eu vou analisar, olhar por fora, assim, por cima do meu negócio e tentar mapear ele e ver o que realmente eu preciso. Depois disso, nós vamos chegar realmente no cálculo da margem de contribuição, com essas informações iniciais, e também no algo chamado ponto de equilíbrio, que é quanto que eu preciso vender para não ter prejuízo e para não ter o meu lucro. E por fim, vamos calcular o markup, que é o cálculo realmente do preço de venda. Qual que é o preço que o Sr. Leôncio vai conseguir praticar aí de venda dos seus brigadeiros? Então vamos dividir esse planejamento aí nessas três etapas. Então, primeiro, conhecer o negócio, depois calcular a margem de contribuição e ponto de equilíbrio, e depois o markup. Então, vamos entrar no negócio do Sr. Leôncio. Tá? O que o Sr. Leôncio gasta para produzir brigadeiro? Pensa aí. Pensa você vai fazer brigadeiro. O que você gasta? Ah, eu gasto leite condensado. O que mais? Chocolate, manteiga. Ah, então, os ingredientes aí do brigadeiro. E foi isso que o Sr. Leôncio levantou. Ele fez a lista aqui com os ingredientes. Não dá vontade de comer esse brigadeiro aqui, né? Porque eu estou com fome. Vamos lá, Sr. Leôncio. Primeira coisa que ele vai precisar, uma colher de sopa de manteiga. Depois, uma lata de leite condensado. 5 colheres de sopa de chocolate em pó. E aí ele usa o chocolate em pó mesmo, não o achocolatado em pó. Depois, um pacote de granulado, vai ficar bonitinho. 30 forminhas de papel. Por que 30? Porque essa receita é para fazer 30 brigadeiros, tá bom? E meio creme de leite. Então, ele podia usar leite, podia não usar o creme de leite, mas ele falou, olha, meu brigadeiro ficar mais macio, eu vou usar meia lata aqui de creme de leite, tá? Essa é a receita secreta aí do Sr. Leôncio. Beleza.
E agora? Como é que nós vamos chegar nos custos desses produtos aí? Vamos olhar no supermercado e vamos ver, olha, como que eu gasto? Qual que é o gasto de cada um? Por exemplo, o leite condensado que eu uso, uma lata, é simples, né? Uma lata de leite condensado custa R$ 4,40, coloquei R$ 4,40 aqui no custo. Ok. A colher de sopa de manteiga, olha, eu peguei aquele pote pequeno de manteiga, de margarina, é R$ 5,00. E eu consigo usar 10 colheres daquela para fazer meus brigadeiros. Então, se é 10 colheres, então cada colher custa para mim 50 centavos. Eu gasto também 5 colheres de achocolatado em pó. Olha, se o pacote de chocolatado é R$ 6,00, quantas colheres eu vou... Legal, então o pacote de chocolate em pó é R$ 6,00. Quantas colheres eu posso usar? Então, eu faço a medição, quantos gramas tem em cada colher e consigo ver, olha, consigo tirar 20 colheres daqui de dentro. Se eu vou usar 5 colheres, então eu divido por 20, 6 dividido por 20 e multiplico por 5. Então vai dar o valor aqui de 1,50, beleza? E depois o pacote de granulado, um pacote de R$ 5,00. Forminha de papel, então eu tenho um pacote com 100 forminhas de papel. Então eu divido por 100, multiplico por 30, chego aqui, 30 forminhas eu gasto R$ 45,00. E meia lata de creme de leite, uma lata é R$ 4,20, meia lata R$ 2,10. Tá? Então com esses cálculos eu consigo chegar nesse valor de R$ 13,95. O que é esse valor de R$ 13,95? É o total que o seu Leôncio gasta para fazer 30 brigadeiros de 23 gramas. Tá? Então são 30 brigadeiros no mesmo tamanho, 23 gramas. Porque se ele fizer brigadeiros maiores, vai ser uma menor quantidade. E ele tem um padrão dele lá, a forminha dele certinho. Então tá, como é que vai ser o cálculo aqui então? Então nós temos a colher de silicone, o custo dela, R$ 10,00. Tá, só que eu não vou usar a colher uma vez a cada produção. O que eu tenho que fazer? Essa colher aqui vai durar quanto tempo? Ah, vai durar um ano. Cada ano eu vou trocar ela. Então eu divido por 12. Eu dividindo por 12, eu vou chegar ao valor de 0,83. 33333, tá? Mas eu não vou, aí eu chego ao valor da colher por mês. Mas eu não vou usar ela por mês, eu vou usar ela por dia que eu estou fazendo meu brigadeiro. Cada dia eu faço uma receita. Então, para achar esse custo aqui por dia, eu divido esse valor por 20. São 20 dias úteis que eu vou trabalhar fazendo os brigadeiros. Então, vai dar o valor de 0,042, arredondando 0,04. Tá? O mesmo cálculo para o cálculo da panela. Ah, a panela que eu uso custou R$ 50,00. Quanto tempo que eu vou usar a panela? Ah, a panela dura um pouco mais que a colher de silicone, vai durar 3 anos. Ah, então eu divido por 3, que são 3 anos. Cada ano tem 12 meses, divido por 12. Quantos dias úteis? Divido por 20. Tá? E o detergente, eu comprei 500 ml de detergente a 1,55. Cada processo de lavagem, tudo eu gasto 5 ml. Então, regra de 3 básica, pego 1,55, multiplico por 5, divido por 500, vai dar 0,0155, arredondando 0,02 centavos. Tá, então, além daqueles gastos que eu tinha lá no começo, aqui dos R$ 13,95, para produzir os 30 brigadeiros, eu também tenho esses gastos dos utensílios, materiais de limpeza. Ok. Temos o gás também. Como é que eu calculo o preço do gás? Verificando no site cozinhadoquintal.com.br, temos os dados do gasto médio de um fogão a gás. Então, o fogão, uma temperatura média, gasta 0,225 kg por hora. A hora tem 60 minutos. Dividindo esse 225 por 60, nós temos que por minuto cada fogão gasta 0,00375 kg. Vamos trabalhar em 10 minutos, que é o tempo médio para fazer o brigadeiro, ficar mexendo ele. Então vai dar 0,035. Ok, regra de 3 de novo. Um botijão de 13 quilos hoje custa R$ 90,00. Quanto que eu gasto de 0,0375? Vai dar 26 centavos. Tá? Sempre usando a regra de 3. Produto inteiro, qual é o valor dele, quanto que eu estou usando, eu vou chegar no meu custo por esse tempo de uso.
E a água, eu posso consultar sites também, verificar minha conta de água. Eu peguei o exemplo dessa Besp aqui, que no próprio site fala que a cada 1 centavo que você gasta, você consome em média 5 litros de água. Então vamos colocar que a gente usa 5 litros de água para limpar esses utensílios, essa panela, materiais que eu uso para fazer o brigadeiro. Beleza. Então nós podemos agora esticar a nossa tabela. Então nós tínhamos antes somente os 13,95, agora adicionamos o gás, a panela, os utensílios, vai dar o total dos custos variáveis. Tá? Então, tanto gás, panela e utensílio, eu também gasto eles à medida que eu vou fazendo os brigadeiros. Se eu não usar, eu não tenho gasto deles. Tá bom? Uma panela, se eu não usar, ela vai continuar novinha lá, com antiaderente, tudo bonitinho. Mesma coisa o utensílio, mas se eu for usando, eu vou tendo gasto deles. E eu pego esse valor e somo com as despesas variáveis. Qual a diferença aqui das despesas para os custos? As despesas são coisas que eu uso, mas não é para fazer o meu produto. É mais para auxiliar, para adaptar. Por exemplo, eu vou limpar ele no final do meu processo. Eu não preciso limpar para o brigadeiro estar pronto. Tá? Então, vou limpar para guardar o material, depois eu tiro uma limpadinha novamente para tirar o pó e faço de novo. Então, é um gasto que eu tenho não para produzir o brigadeiro, mas para deixar organizado e para deixar preparado para a minha próxima produção. Então, isso é uma despesa. Despesa não entra no processo de produtivo. Então, somei todos os gastos, ou seja, custos e despesas variáveis, e dividi, vai dar 14,37. Divido esses 14,37 por 30, que são 30 brigadeiros que eu estou fazendo. Então vai dar 0,48. Então já posso falar ao senhor Leôncio. Então, o gasto aí por brigadeiro variável é 0,48 centavos. Com base nessa listagem aqui. Se tiver algum item que você usa para fazer o brigadeiro que não está aqui, vamos adicionar aqui para a gente calcular o teu preço aqui do gasto que você tem para o brigadeiro. Beleza? Então tá. O que mais que o senhor Leôncio precisa adicionar nos seus gastos? Nós calculamos os gastos variáveis, porém tem mais os gastos fixos. Qual que é a grande diferença? Lembrando, gastos variáveis, quando mais eu produzo, mais eu vou usando aqueles bens. O fixo não. Por exemplo, se eu tenho um salário de uma pessoa que está trabalhando para mim. Se ela produzir ou não produzir, eu vou ter que pagar aquele salário. Se minha cozinha é alugada, eu produzindo ou não produzindo brigadeiro, eu vou ter que pagar o aluguel. Se eu pago um seguro de incêndio, de roubo da minha casa, de máquinas que eu tenho, o preço desse seguro, se eu produzir ou não produzir, eu vou ter que pagar esse seguro. Isso também é um gasto fixo. Tá? Então, alguns exemplos aqui de gasto fixo para a gente entender. Qual que o seu Leôncio vai ter? Então, nós vamos perguntar para o seu Leôncio. E aí, seu Leôncio, você vai ter algum gasto fixo? E ele fala, olha, vou sim. Que eu vou trabalhar com uma vendedora. Porque como eu tenho um filho, eu não posso sair de casa, eu só produzo aqui, eu não consigo sair vendendo, entregando. E aí tem uma conhecida aqui que ela trabalha vendendo produto para outras pessoas mesmo. Ela falou, não, eu vendo brigadeiro do senhor, olha, esse senhor me pagando R$ 500 por mês. Então eu vou rodar a cidade aqui e vou vender os brigadeiros do senhor. Tá? R$ 500, pode ser? Você não quer trabalhar com comissão? Não, não. É R$ 500 sem trabalhar com comissão. Então tá bom. Então todo mês, vendendo ou não vendendo brigadeiro, eu vou ter que pagar R$ 500 para essa vendedora aí. Tá? Foi o negócio que o senhor Leôncio fez para a gente entender. Tá? Então, gente, resumo da obra até o momento. O que nós temos? Nós temos gastos variáveis de custo, R$ 13,95. São os ingredientes, mais 42 centavos aqui de material de limpeza, gás e utensílios. Tá. Somando os dois, dividido por 30. Por que dividir por 30? Cada receita faz 30 brigadeiros. Vai dar 48 centavos por unidade. E tem mais esses gastos fixos aqui, que é na nossa vendedora. Então, olha que não é tão simples assim eu olhar os gastos do meu produto. Eu tenho, então, uma análise geral do meu empreendimento, olhando por cima, pensando
passo a passo, o que, que eu faço na cozinha, o que, que eu preciso, o que, que eu utilizo, eu consigo montar, então, essa linha aqui com todos os meus gastos. Tá? Isso é essencial para eu começar o meu negócio, começar a entender se eu vou ter algum lucro lá na frente ou não. Tá? Beleza, então fechamos o primeiro passo aqui, o famoso conhecer o negócio. Já sei os gastos que eu tenho. Agora, vamos com isso conseguir calcular a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio. Vamos ver como que fica esse cálculo aqui, entendendo então como é que eu separei esses gastos do meu negócio. Para isso, vamos lá no Excel. Vamos embora. Bem, estamos aqui no Excel então. Então, o que eu já coloquei aqui? Vamos pensar, estamos vendendo um brigadeiro. Então, a cada brigadeiro, o que nós já calculamos? Que ele gasta 48 centavos para fazer cada brigadeiro. Pensando nos ingredientes, utensílios, gás, material de limpeza, 48 centavos. Esses são os custos e despesas variáveis. Além disso, o seu Leôncio também paga o vendedor lá. Então, mais 500 reais que não importa se eu vender ou não vender, eu tenho que pagar 500 reais. Legal. O seu Leôncio, ele está com um preço na cabeça, vamos supor que de 3 reais. Ele fala, eu vou vender por 3 reais meus brigadeiros. Tá certo, tá errado esse valor? Vamos discutir quando a gente for falar de markup, tá? Então, por enquanto, o seu Leôncio falou, vou vender por 3 reais. Então, a receita total é preço de venda vezes a quantidade vendida. 3 reais. Então, se eu mudar 2 aqui, vai virar 6, mudar 3 e assim por diante. Aí aqui nos custos variáveis, cada um vale 48 centavos, certo? Então, o que eu fiz? Peguei os 48 centavos e multiplico pela quantidade aqui produzida. Tá? Então, se eu for fazer aqui, vai ser 0,48 vezes a quantidade aqui. Porque a cada produto, cada brigadeiro que eu faço, o meu custo também aumenta. Tá? Então, olha, eu tenho uma planilha aqui já, que eu já vou colocando as minhas receitas automaticamente que eu vou ter e encontra os meus gastos variáveis. Então, vamos deixar um aqui por enquanto. Quando eu pego o total da receita que eu tenho e subtraio os custos e despesas variáveis, eu tenho o que nós chamamos de margem de contribuição. O que é isso? Lembra que eu fui colocando o valor aqui, esses dois valores vão mudando? Por exemplo, 1 é 3,48. Se eu mudar 3, eu vou ter 6 de receita e 96 centavos de despesa. Margem de contribuição 5,94. Se eu colocar 10, 30 de receita, 4,80 de despesas. Margem de contribuição total de 25,90. Tá? Normalmente eu utilizo uma definição de margem de contribuição unitária, que é quando eu tenho 1. Então, a margem de contribuição unitária é 2,52. E a margem total é a quantidade que eu vendi, a receita total menos o total dos custos e despesas, que é a margem de contribuição total, aqui nesse caso, 50 e 40. Tá? Vou deixar um aqui. Por que chama margem de contribuição? Porque depois que eu calculo essa margem de contribuição, eu tenho que pagar, lembra, o salário da vendedora lá. Então, quanto que cada brigadeiro meu vendido contribui para eu pagar o salário da vendedora? Quanto que cada brigadeiro vendido contribui para eu arcar com os meus custos e despesas fixas? Isso que é o segredo da margem de contribuição. Então, eu tenho 500 unidades, eu tenho que pagar 500 aqui e cada um é 2,52. Se eu vender só um, por exemplo, vai ser 2,52 menos 500, eu vou ter um prejuízo de 497. Aí vem a pergunta. E sabendo que, então, a margem de contribuição ela é alterada de acordo com a quantidade vendida, se eu vender 10, por exemplo, 25 e 20 que eu vou ganhar, só que eu tenho que pagar o salário lá de 500 reais, vai sobrar para mim uma dívida de 474,80. Pergunta, quantos brigadeiros, então, eu tenho que vender para pagar pelo menos todas as despesas fixas aqui? É só ir mudando aqui, é 50. É 800. 800 dá um resultado bom. Então deve ser menos. 500. Já tem resultado melhor. Mas ir chutando assim não é o ideal, né? Existe uma maneira bem prática de a gente fazer isso. Como que é?
Eu pego minha margem de uma contribuição unitária, que é 2,52. Então, vou colocar aqui, ó, margem de contribuição unitária, 2,52. E divido pelos meus custos de despesas fixas. Custo de despesas fixas, quanto que é 500? Vou dividir um pelo outro. Olha, deu aqui, ó, 198,4121. Eu consigo vender 198,4121 brigadeiro? Ah, vou partir ele um pouquinho menor que a metade de um outro que eu vou vender. Não, né? Ou eu vendo 198 ou 199. Esse número quer dizer, se eu vender 198, eu vou ter prejuízo. Olha lá, de 1 e 4. Se eu vender 199, eu começo a ter o meu lucro. Então, a partir de 199 brigadeiros, olha, só vou ter lucro. Se eu vender menos de 199, eu tenho prejuízo. Olha que legal. Esse número aqui tem um nome. É o chamado ponto de equilíbrio contábil. Então, aqui, margem de contribuição é o tanto que cada produto vendido contribui para arcar com os meus gastos fixos. E o ponto de equilíbrio contábil fala para mim a quantidade que eu preciso vender para não ter prejuízo. Beleza? Então, nós podemos chegar para o Sr. Leôncio e falar, Sr. Leôncio, se você usar o valor de preço de venda de R$ 3,00, você vai ter que vender 199, no mínimo, brigadeiros aí para você ter um lucro. Você tem condição disso? Você consegue fazer essa venda? Aí o Sr. Leôncio vai ter que analisar quantos que ele consegue produzir durante o mês. Se ele falar, olha, eu consigo produzir no máximo 150 brigadeiros por mês, vocês acham que vale a pena o Sr. Leôncio produzir brigadeiro e vender? Parece que não, né? Você acha que o Sr. Leôncio falar, eu produzo 190 por mês, vale a pena? Se o Leôncio falar, eu produzo 200 brigadeiros por mês, vale a pena? Aqui a resposta também é não. Só 4 é muito pouco, porque possivelmente, se ele pegar esse valor e investir em algum outro negócio, algum outro ramo de investimento, ele vai ter um retorno muito maior que R$4. Aí eu começo a fazer uma outra análise. Tá? Eu posso adicionar aqui, no resultado, vou colocar isso aqui para baixo, algo que nós chamamos de custo de oportunidade. O que quer dizer isso? Se eu pegar todo o material, todo o tempo, tudo que eu estou gastando nesse negócio e investir em outro, quanto que eu vou ter de retorno? Vamos supor que ele viu que ele podia fazer uma sociedade com outro amigo dele para fazer tortas, outras questões de outros doces para vender. E esse amigo dele falou, olha, eu vou te dar um retorno vou te dar um salário de R$1.200 por mês, se você vier aqui me ajudar. Então, ele vai escolher, ou eu ganho R$1.200 por mês, ou eu vendo brigadeiro por conta própria. Contratando só minha vendedora. Esses 1.200 é uma oportunidade que ele tem. Ele vai falar, não, eu não quero essa oportunidade, eu vou trabalhar por conta própria. Quando ele falou nesse momento, eu não quero essa oportunidade, ele adicionou um custo de oportunidade aqui, ó, 1.200. Então agora, o que ele tem que fazer é adicionar aqui esse custo de oportunidade. Vou deixar esse ponto de equilíbrio contábil aqui embaixo. Eu vou adicionar o custo de oportunidade de 1.200 e falar que os meus gastos fixos são 1.200 mais 500. E aí, eu vou chegar no algo chamado de ponto de equilíbrio econômico, onde eu pego esses 1.700 agora, eu adicionei esse custo de oportunidade e divido ainda pela minha margem de contribuição unitária. Chego aqui a 674. Então, eu preciso vender 674 brigadeiros para eu não... Olha lá, 674 eu vou ficar com 1.198. Só que eu tenho 1.200 de custo de oportunidade, né? Então tem que ser um pouco mais, 675. Aí eu vou ter R$1 de lucro. Opa, já estou ganhando mais agora por conta própria do que se eu tivesse aceitado a oferta da outra pessoa lá. Tá aqui no resultado,
eu subtraio também os 1.200 aqui para mostrar para mim o resultado que eu tenho. Ó, eu estou tendo R$1 a mais do que se eu tivesse acertado a outra oferta. Tá? E tem mais alguma coisinha aqui. Vou falar, olha, dentro desses gastos que nós colocamos, por exemplo, a panela não é um gasto que eu tenho para pagar todo mês. Tanto a colher, que lá são, às vezes, vamos dizer, reservas que eu estou fazendo, é o quanto que aquela panela está gastando no meu produto. Mas vamos supor que eu não quero comprar outra panela, a panela vai durar muito tempo, eu quero. Porque como não é um desembolso que eu vou ter financeiro, eu posso então ignorar essa panela. Como assim? Vamos voltar na planilha lá. Vamos voltar no nosso slide. Ó, o gás não tem jeito, eu vou ter que pagar o gás. A panela, eu não preciso pagar a panela, nem os utensílios. Então, ó, eu tenho 11 centavos aqui, 7, 8, 9, 10, 11. 11 centavos aqui que não é gasto financeiro, não vou comprar isso todo mês. E aí, se eu quiser saber quanto que eu preciso ganhar para pagar minhas contas no final do mês, eu posso desconsiderar também essa panela e utensílio. Então, eu vou diminuir 11 centavos do meu produto total. Ao invés de ser 14,32, vai ser 14,21 mais 5, 14,26. E aí, vamos fazer os 14,26. Aqui. 14,26 dividido por 30, que são 30 brigadeiros que eu faço. Vai dar 47 centavos. Aqui, então, ao invés de ser 48, vai ser 47 centavos que eu tenho que gastar aqui. E aí, diminui um pouco os meus valores. Ao invés de ser, colocar 1 aqui de novo, 2,52, a margem de contribuição é 2,53. E aí diminui cerca de uma unidade. Tá? Isso só para mostrar para vocês que é uma outra definição que existe, tá? Chamada ponto de equilíbrio financeiro, que é onde eu divido os meus gastos fixos por essa margem de contribuição sem considerar o quanto que eu vou gastar. Tá? Nós temos essas três definições. Ponto de equilíbrio contábil, eu considero os meus gastos gerais. Ponto de equilíbrio econômico, eu considero a adição dos meus custos de oportunidade. E ponto de equilíbrio financeiro, eu desconsidero gastos que eu não vou ter que ter despesa, tá? Como a panela e o utensílio. Só que nós não vamos falar para o senhor Leôncio pensar nessa questão do ponto de equilíbrio financeiro, justamente para ele usar o valor de lucro e prejuízo que é utilizado na contabilidade e que ele vai realmente precisar desse recurso depois para comprar um novo utensílio. Então vamos ignorar esse ponto de equilíbrio financeiro e vamos falar para o senhor Lucrécio o principal, que é o ponto de equilíbrio econômico. Porque se ele não atingir o ponto de equilíbrio econômico, gente, não vale a pena ele abrir a loja, a fábrica de brigadeiro. Vale a pena ele aceitar outras oportunidades aí. Beleza? Ok. E agora, última questão. E o preço de venda dele de R$3? Tá certo? Faz sentido esse preço de venda de R$3? Para saber disso, eu preciso, primeiro, o mercado aceita esse preço? Tá? Nessa parte de preço de venda, não é somente cálculos que vão me falar qual que é o valor que eu tenho que vender. Eu preciso saber se o mercado aceita o preço de venda e depois sim eu faço um cálculo chamado que de markup. O que é markup? Qual que é o percentual que eu quero adicionar ao meu preço de venda para eu ter um retorno? Bem, gente, só para não estender tanto esse vídeo, vamos continuar o cálculo do markup, que tem umas peculiaridades aí no próximo vídeo, viu? Bons estudos aí e até lá!